Então, começou. Começou! Começamos aqui mais um Papo Feminino e hoje nós vamos conversar com uma pessoa conhecida no cenário artístico do Piauí. Ela é cantora, psicóloga, terapeuta integrativa, bruxa, de acordo com ela, macumbeira e cigana. Eu achei muito engraçado isso. Com certeza ela vai ter muitas informações para passar aqui pra gente, além do que a gente já conhece no Instagram dela, né? Porque ela passa muita coisa, ela diz, o povo conhece minha vida. Pois é, a gente conhece pelo Instagram. E hoje ela vai contar aqui mais pra gente, não é, Miriam? É isso, bem-vinda, Cami, ao Papo Feminino. Estamos aqui com a Cami Rabelo. Ela é Cami, só Cami, porque mudou, mas é isso. Obrigada, agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Uma figura super interessante que mostra, como a Natália falou, um pouco de tudo ali nas redes sociais. E tem muito uma pegada mística, sabe? A gente sente isso vendo as imagens, vendo o que você posta. E também o quanto isso está envolvido na sua profissão, né? Como psicóloga, com o que você trabalha. Então conta pra gente sobre a psicologia, a espiritualidade e a música andando juntas. Como isso começou? Então, a música ela sempre fez parte da minha vida, né? Porque eu nasci numa família extremamente musical e conhecida aqui no cenário, né? Teresinense. E aí eu sempre tive, né, essa oportunidade de estar tocando instrumentos, de estar envolvida no cenário cultural, artístico em geral, não só musical, né? E aí eu fui crescendo e fui me descobrindo, fui encontrando a psicologia, depois as terapias holísticas, são muitas coisas, né, para andar juntas. E, assim, nos últimos anos, eu venho trabalhando a música mais de uma forma terapêutica, né. Foram muitos palcos, muitas experiências, né, com shows e tudo, mas agora eu trago a música nessa proposta terapêutica também, né. E a espiritualidade, eu acho que ela está em tudo, né, em tudo que você faz, na minha forma de cantar, na minha forma de estar no mundo, na minha forma de tratar as pessoas, tudo isso trazer a tua espiritualidade. E o que a gente acha mais interessante também é porque são várias áreas que você permeia e que acabou juntando elas, né? Conta pra gente sobre o teu trabalho, a cura pelo som. Como é isso? Olha, esse ano eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, né, para fazer a formação mesmo em Sound Healing lá na Soundfulness Education, que é uma escola assim fantástica de estudos de terapia do som. E assim, eu sempre vi a música com um poder curador muito grande, né? Todo mundo tem aquela música que te libera emoções, né, que te dá vontade de chorar, ou aquela música que te deixa mais expansivo, né? Então, assim, o Sound Healing, ele trabalha com as frequências sonoras. E essas frequências sonoras, né, através de vários instrumentos, elas vão atuar ali no teu emocional. E, assim, é muito lindo. Durante uma sessão tem pessoas, por exemplo, que estão com um choro engasgado e elas liberam esse choro, né, durante a sessão. Ou que estão sem energia e quando termina ali as sonoridades que são colocadas, se sente com mais energia, com mais vontade de enfrentar a vida, né? Então, assim, o som ele tem um poder muito mágico. A gente aqui, às vezes, olha para a música só como uma forma de diversão, de entretenimento, né? Mas a música ela tem um poder bem mais profundo. Isso entra no conceito de terapia integrativa? É uma terapia do som, né? Eu trabalho com várias terapias. Eu sou psicóloga, né, de formação, psicanalista com, assim, a minha abordagem aí, né, psicanálise. Mas eu fui enveredando aí pelos estudos da psicologia analítica. Então, eu sou pós-graduada em psicologia analítica e junguiana, que tem muito essa questão da espiritualidade também, né? Jung é fantástico, ele falava muito sobre a religiosidade também, sobre a busca do divino, sobre a espiritualidade, até sobre tarô ele falou, né? Então, assim, eu fui enveredando por essa forma de estudo e fui também pelas terapias do som. E aí eu trabalho com várias, né? Sou reikiana também, trabalho com Theta Healing, que é outra terapia, né, espiritualista. Então, assim, são várias formas de alcançar o ser humano, né, e as suas emoções. Então, essa terapia, ela literalmente integra muitas coisas, né? Você consegue trabalhar muitas coisas. Sim, o Sound Healing, ele é muito profundo, assim.
Depois eu vou chamar vocês para vivenciarem uma sessão, para vocês saberem como é. Interessante. Mas a gente consegue te levar para vários lugares. Por exemplo, tem instrumentos que eles têm uma sonoridade que te lembram muito a infância. E a partir daquela sonoridade, naquele, né, lugar interno teu, você vai relembrando coisas, né? Memórias que você nem tinha acesso, né? Como você está ali entregue e você está naquele lugar profundo, através da sonoridade, você começa a lembrar dessas coisas. Ou de traumas teus, né? Então, é uma viagem mesmo, né? Uma viagem sonora. É, praticamente assim, uma hipnose, né? Só fica hipnotizada ali, lembrando de muitas coisas. É, bem profundo. Eu tenho mais perguntas, porque assim, a terapia que a gente está habituada é sentar aqui na cadeira e o psicólogo senta aqui na frente e começa a conversar, né? Ele faz alguma pergunta, você responde, você começa a falar alguma coisa que lhe aflige e tudo mais. Como é essa terapia com a música? Já entra ali na música desde o início? Tem alguma conversa? Como é que funciona? Então, assim, são departamentos diferentes, né? Mas dentro da psicologia, dentro do meu trabalho como psicóloga, a gente faz uma anamnese para saber, né, ali quais são as questões, quais são as demandas que aquele paciente está trazendo. Dentro do sound healing, da terapia do som, não é diferente, né? Eu vou te ouvir, eu vou saber o que é que você está sentindo, né? Por exemplo, se você está com insônia, se você está muito estressada, se você está com choro muito fácil. Então eu vou... Ou então você pode dizer assim, não, tô ótimo, só quero relaxar, né? E aí você se descobre lá no seu mundo. Às vezes você descobre que você não tá tão ótimo assim, que você tá sensível, né? Então, assim, a gente faz a anamnese e todas as sonoridades usadas durante a sessão, elas são sonoridades que são desenvolvidas de acordo com isso, né? Porque, por exemplo, se tu tá muito... com choro muito fácil, né? Eu vou ter muito cuidado com quais sonoridades eu vou utilizar. Se você tá, assim, muito estressado, com aquela energia da raiva, né? Eu não vou usar um som muito intenso, um tamborzão ali, né? Porque a gente utiliza tambor xamânico, né? São vários instrumentos. Então, se você já tá com aquela energia, assim, muito agitada, aí eu não vou usar um tambor intenso ali em cima de você, porque vai evidenciar aquela energia que tu já tá, né? Eu vou te trazer para uma energia mais tranquila, mais calma. Então, assim, as sonoridades, elas acompanham as nossas emoções. Ficou com vontade? Eu fiquei, desde a hora que ela apresentou pra gente. Como é o nome desse instrumento? Esse é o steel tongue, ou tambor língua de aço. Ele é maravilhoso, gente. Vou tocar aqui um pouquinho para vocês. Claro. Eu acho que se eu fechar o olho, relaxar assim, você já vai para outra mundo. Dimensão. Uhum. E dentro da sessão, né, a gente constrói um mundo para você mesmo, né? A gente te leva desde as profundezas... Porque, por exemplo, dentro do estudo que eu fui formada, né, pela Soundfulness Education, a gente estuda 3 mundos, né, de acordo com a cosmovisão andina. Então, tem o Kupatia, Kaipatia e Hanapatia. São terminologias, né, dessa cosmologia. E aí, um é o mundo das profundezas, onde a gente, através da sonoridade, vai te levar em lugares muito profundos, muito melancólicos. Justamente para você alcançar aquelas emoções, assim, que você não está olhando, né? E aí, a gente vai desenvolvendo as sonoridades dessa forma, né? Como se fosse, assim, uma pirâmide, né? Subindo. A gente te leva das profundezas pro alto, do alto, lá para onde você precisa. Né? Demora quanto tempo a sessão? 1 hora, né? Pode ser feito em sessão ou rituais coletivos. Né? É bem legal. Rituais coletivos aí já é uma galera pra... Exatamente, é um ritual de som, né? Um ritual de massagem sonora, né? E é massagem sonora porque realmente o teu corpo, ele vibra, né? Com todos os instrumentos e com tudo ali que é trazido. O local também, ele é um local já apropriado para isso? É no meio da natureza ou é numa sala? Como é que funciona? Depende. Geralmente eu gosto de fazer em lugares fechados porque a gente consegue ter uma acústica melhor, né? Sim. Mas também pode ser feito na natureza, dependendo dos instrumentos. Porque tem instrumentos que, num lugar muito aberto, eles não funcionam também, né? Então, tem todo
uma delicadeza aí para saber de que forma você vai trabalhar, ou o que aquele grupo está trazendo para você trazer ali a terapia do som. E a terapia do som é nova aqui pra gente, aqui em Teresina. Você disse que é como se estivesse desbravando o mato, né? Como é? Conta. Assim, muita gente não conhece ainda esse trabalho, ou saber que você pode ter uma sessão sonora só para você, né? Então, assim, tem sido... eu tenho explorado aí, né, esse campo. As pessoas estão conhecendo, muita gente quando vivencia pela primeira vez fica, nossa, que legal, né, que incrível, relaxei muito, ou, olha, eu dormi melhor, né, então é bem legal, assim, tem uns vídeos aí no meu Instagram que vocês podem ver, até de relato, né, tem um professor de yoga, amigo meu, que é o Léo Maia, e ele fez as sessões, ele dá o relato dele lá. Eu acho bom saber também que o som que é feito ali na terapia é em cima dessa anamnese. Uhum. Porque, assim, esse som parece... Sei lá, eu posso botar uma música no YouTube que toca um som parecido. Mas não. Porque esse já é personalizado para aquele paciente, né? Uhum. E às vezes até o canto que vem durante uma sessão é um canto que é pra você. Tem canto. Muito massa. Porque ela é cantora. É intuitivo também, a gente chama de canto intuitivo, né? Inclusive eu tô aí, né, até pensando em trazer umas vivências de canto intuitivo, né? Pra libertar esse poder, né, que a gente tem do canto. Porque o canto é um poder também muito ancestral, né? Desde os primórdios aí da humanidade, as mulheres cantavam para ninar seus filhos, né? Então, toda civilização que você vê tem uma história ali de um canto, né? Um canto que era feito de forma ritualística, ou um canto que era feito, né, ali para curar. Então, nós fomos nos distanciando, né, dessa magia que o som traz e dessa, eu costumo falar, nessa medicina do som que a gente chama, né? É uma medicina do som. Então, a gente foi se distanciando disso aí. Sim. Eu acho muito curioso, realmente, tudo isso. Dá vontade de experimentar, experienciar tudo isso. Conhecer, desbravar. Desbravar. Porque, assim, olha, eu conheci contigo, te acompanhando. Sim. Não tinha ouvido falar antes. Acredito que muita gente que vai ouvir o episódio ou assistir não conhecia também, a não ser quem já conhece a Cami. E eu acho realmente importante trazer essas informações, trazer essas possibilidades para as pessoas. É bem interessante, assim, as pessoas, elas, como eu falei, né, elas estão acostumadas a uma música muito mais para diversão, né, e assim, ou sabem muito distante o que é uma musicoterapia, ou então só fala assim, eu vou colocar aqui no YouTube, é uma musiquinha para eu dormir, para eu relaxar, né. E existe um trabalho, né, e um estudo muito profundo do que cada frequência dessa faz no teu corpo, né? E se eu utilizo a frequência errada, né, se eu utilizo uma frequência ali que não vai ser benéfica para você, ela pode prejudicar também. Então, o som é um estudo muito delicado, né? Um estudo muito, como o pessoal diz, um estudo fino, né? Então, assim, você tem que saber qual frequência usar, né? E é vibração, você está enviando uma vibração ali para a pessoa, né? E, por exemplo, se ela está tem uma parte ali do corpo dela que está dolorida, né? E aí eu coloco uma tigela tibetana em cima e eu aciono ali aquela tigela, aquela vibração intensa daquela tigela vai atuar naquela dor, né? Então, assim, não é só emocional, é físico também, porque a vibração do som, ela vai, né, trabalhar toda a tua musculatura, porque nosso corpo, né, com 70% de água, imagina o que é que uma vibração sonora, né, vai fazer ali no teu corpo, vai vibrar o teu corpo inteiro, né? É por isso que tem música que acalma, tem músicas que te deixam em paz, né? E eu, mostra assim, o outro, né? Tem um outro instrumento que também como é o nome lindo. dele? A kalimba. Ele também é muito gostosinho. Curioso. Muito curioso. Mostra pra câmera ali.
Como é o nome dele, você disse? Kalimba. Kalimba. Uhum. Ele é um instrumento que ele, às vezes lembra muito a infância, né? Sim. E dependendo da forma que você toque ele te leva para um lugar mais interno ou para um lugar mais festivo. Então, tudo é a forma como você toca, né? Como você usa o instrumento. E pra aprender, porque não é qualquer pessoa que pode tocar isso aí, não. Então, tu acredita que sim? É. A maioria desses instrumentos que são usados, a gente chama de instrumentos intuitivos, né? Olha aí, viu, amiga? Porque, de acordo com a tua sensibilidade, né? Ali você vai se envolvendo com o instrumento e você vai tocando, né? Não, então você vai ali se entregando a ele, né? E trazendo ali o que você está sentindo. Então, assim, o Sound Healing, mesmo que você não saiba tocar um instrumento, você pode aprender, né, a trabalhar a tua sensibilidade, porque ele pede de você, não que você seja um grande instrumentista, mas que você tenha a sensibilidade de entender como o som, né, ele pode atuar ali no outro ser humano. E nesse curso que você fez, quem podia fazer? Como era esse processo para a formação de turmas? Porque, assim, é uma terapia, mas é só psicólogo? Não, ou qualquer não precisa da pessoa formação? que queira aprender, que queira entender sobre isso, né? Que queira trazer. Tinham pessoas lá que, por exemplo, não sabiam tocar um instrumento e a gente aprende as técnicas, né? E é bem legal, porque, por exemplo, o Sound Healing, ele pode ser colocado em vários outros lugares, né? Por exemplo, um professor de yoga, ele pode trazer ali o Sound Healing para dentro da aula dele, né? Então, assim, terapeutas de várias áreas, um massoterapeuta, por exemplo, tinha um menino que estudava comigo que ele era massoterapeuta, né? E aí ele terminava a massagem ali da pessoa, deixava a pessoa, né? Lá, super Muito relaxadona, aí no final ele vinha... Legal. Daí a pessoa relaxava mesmo, né? Porque já tinha recebido uma massagem. E aí ainda vinha com som. É bem poderoso. Muda bem muito a interessante. experiência. Então não tem um pré-requisito para isso, né? Não. É muito bom. É Que aí você as pessoas querer mesmo. podem, quem quiser trabalhar. É muito legal isso do massoterapeuta também, né? Porque vai ter Eu acho que muita super gente aí combina também. Era muito legal. Tinha pessoas, por exemplo, que faziam terapias de grupo, né? Psicólogos faziam terapia de grupo. E aí eles foram aprender para trazer aquilo ali como uma dinâmica dentro da terapia. Enfim, tinha gente lá, tinha médico lá. Então, Muito legal. gente de todas as áreas que tu imaginar, né? Porque o som, ele é para todo mundo que queira, né, se conectar com ele. Eu acho que poderiam usar mais, né? Em tudo. Porque humaniza mais. O meu irmão, ele é enfermeiro obstetra. E aí, no parto, lá, às vezes, a mulher antes escolhe a música que ela mais gosta Tem toda uma pra playlist. tocar. Então, assim, quando a música tá presente em diferentes ambientes, pra além daquilo que você falou de ser festa, de curtir, de se divertir, e tá presente em todos os ambientes, humaniza muito mais aquilo, né? Inclusive, eu tava vendo essa semana, era justamente uma UTI neonatal e um sound healer passando com um instrumento e tocando, né, os instrumentozinhos para poder acalmar os bebês. E muitos deles paravam de chorar. Sim, nossa. que Eu legal. tava vendo esse vídeo essa semana, achei muito lindo, né, porque é poderoso demais isso, né? O sound healer entrar dentro de uma UTI neonatal, trazer um som ali e aqueles bebês se sentirem acolhidos pelo som, porque muitos deles não podem nem ser tocados ali, né? Então, assim, eles se sentiam tocados e acalentados por aquele som. Então, olha que magnífico, Se né? essa moda pega. É fantástico isso. Não, eu vejo que chega o olho dela, brilha. É o tipo de coisa que você quer levar pro mundo, assim. Todo mundo tem que experimentar. Não, vamos, tem que ver. Mas ainda vai ter gente pra dizer assim, ai, gente, pra quê? E é uma coisa tão gostosa de ouvir, né? Imagina, você falou aí dessa questão dos bebês, né? Como é muito intuitivo, imagina, você tá ali, teu filho nascendo e uma música sendo criada pro nascimento do teu filho, né? De forma intuitiva. Único. Então, assim, é muito lindo isso. Eu acho fantástico. Mas é mesmo, pode ter certeza. E aí, como a Miriam já tinha perguntado antes, com relação ao
tempo cronológico, né, do que veio primeiro. A gente ficou super curiosa com relação a essa questão do que você foi numa convenção de bruxas, né? Lá também teve questão de palestras e tudo, que também foi a ver com... Tem a ver Foi, com inclusive, o som. eu dei uma palestra lá sobre a Sim, cura pelo sim. som, foi muito massa. Assim, então, essa é uma convenção que, se eu não me engano, era a 19ª, ou era a 18ª, não tô lembrando bem agora. Mas é uma convenção que acontece lá em São Paulo, em Paranapiacaba. E aí eu fui com o pessoal da Marzen, que é uma loja, né, holística que tem aqui em Teresina, que eu sou super parceira das meninas. E aí eu fui com elas pra essa viagem e eu achei que eu ia encontrar só um mundo bruxo lá. Mas, na verdade, era uma convenção fantástica, tinha de tudo lá. Tinha palestra sobre Umbanda, tinha palestra sobre xamanismo, tinham lá estudos sobre dança circular, tarô, tudo do universo místico tava lá. Aí eu disse, rapaz, porque esse aqui é que é meu lugar. Pra você que é universalista, então... Né? Esse aqui que é meu lugar. Cheguei lá, minha filha, aprendi de tudo. E ainda aconteceu, né, de ter essa oportunidade de poder falar sobre a cura pelo som. Foi lindo, assim, uma experiência muito legal. Poder falar do meu trabalho lá em São Paulo, né, em Paranapiacaba. E assim, foi muito emocionante para mim, porque, na verdade, lá foi a minha primeira palestra sobre cura pelo som, porque eu tinha acabado de fazer a formação, né? E aí foi a primeira vez que eu, né, fiz um workshop, uma palestra sobre isso. E foi muito legal essa convenção das bruxas e magos. Nós comentamos isso hoje, assim, porque... Falei, olha, Miriam, ela foi para participar, mas ela já foi para fazer Palestrar. a palestra. Então, foi muito legal, né? Foi. Porque ela não foi só lá, eu vou só para conhecer. Não, ela já foi para participar mesmo do negócio de trabalhar Não lá. tinha participado antes de nenhuma convenção. Não, foi a primeira. Uhum. E, menina, é muito incrível lá. A Associação Brasileira de Bruxaria ficar lá, né? Ó. Então, assim, sabe aqueles autores que eu li a vida toda sobre bruxaria natural e tal? Eu conheci lá, né, a Tânia Gore, que ela tem livros, assim, sobre essa área. Eu fiz um ritual com Claudinei Prieto, que ele tem, assim, músicas que eu cantei a minha vida toda, né, que são bem conhecidas nesse meio holístico, né, nesse meio esotérico. E aí eu tive a oportunidade de fazer um ritual de queima com ele também, né, de queima dos medos, onde a gente colocava ali no papel aquilo que a gente não queria mais conosco e queimava ali, então eu cantei com ele, foi muito emocionante pra mim. Assim, foi um marco, assim, na minha história, na minha trajetória bruxona, foi... Foi um marco, assim, uma oportunidade bem massa. E depois, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Museu Brasileiro de Bruxaria, lá em São Paulo. Tem até um vídeo no meu Instagram mostrando e tal, não sei o quê. E, assim, ver realmente os elementos, né, usados em rituais. Enfim, foi... tinha gente do Brasil todo, até do mundo todo. E falando sobre isso, né? Sobre espiritualidade, sobre esoterismo, sobre bruxaria natural, sobre Wicca, sobre, enfim, xamanismo, tudo, né? Que você imaginar. Então, assim, pra mim foi engrandecedor, assim, eu tava que nem criança, assim, sabe quando você vai, a criança que sonha ir pra Hogwarts? Uhum. Pois era eu lá, tipo, ai, meu Deus. Eu tenho uma Muito dúvida. massa. Como uma pessoa se descobre bruxa? Eu acabei de pensar nisso, tá roubando meus pensamentos. Aí, acabou de se descobrir bruxa. Acabou de se descobrir aí, né? Intuição. Né? Então, assim, eu não sei bem, assim, porque o meu caminho, ele sempre foi muito espiritual. Ele sempre foi muito musical e ele sempre foi muito espiritual. Porque a minha mãe, ela era espírita, né? E aí, ela fundou uma casa espiritual aqui em Teresina e tudo. E eu sempre tive muito acesso a conhecimentos espirituais, né? Eu, com 12 anos, eu já estava lendo sobre Buda, né? Que a minha mãe me deu um livro lá e eu já estava lendo sobre essas coisas. Então, isso sempre foi muito fácil acesso para mim. Mas como se descobrir bruxa? Eu acho que bruxa é uma conexão com a natureza, né? Eu, desde criança, eu era aquela criança que gostava de brincar de fazer chá, de mexer com as ervas, né? Eu ia para o sítio da minha avó, eu adorava estar no meio do mato, né? Eu acho que bruxa é, primeiramente, essa conexão com tudo que é sagrado,
né, com a natureza, com essa vontade de contemplar a lua, de contemplar o sol, de estar entregue ali, né, a essas energias. E eu acho que também é muito da curiosidade, porque em mim foi uma coisa que despertou, assim, né? A minha mãe, ela não tinha essa ligação com tarô, com essas coisas, mas ela tinha uma amiga que tinha, né? Então, assim, eu lembro eu pequena, 8 anos, uma amiga da minha mãe colocava tarô, né? E eu achava aquilo fantástico. Oxi, pode descobrir a vida da pessoa assim, é. Pois aí, com 13 anos, eu comprei meu primeiro tarô. Olha. Eu juntei o dinheiro da escola, aí eu fui escondida lá no centro, na loja de Umbanda, e comprei meu primeiro tarô, escondidíssima, né? E aí comecei a estudar. Com 13, 14, 15 anos, eu estudava muito sobre o Wicca, né? E eu achava fantástico, assim, a forma como a natureza era contemplada. A gente pode fazer magia, né? A gente pode colocar uma intenção em algo e algo acontecer. E às vezes eu colocava intenção nas coisas e as coisas aconteciam. Gente, isso funciona, né? Tem um negócio aqui. Então, assim, eu acho que se descobrir bruxa é isso. Essa conexão com a natureza, essa busca do divino ali, né? Da magia na vida, nas coisas simples. E a curiosidade também. Toda bruxa é curiosa. Ela quer saber para que serve uma erva, ela quer saber para que né, serve ali aquelas cartas. Ela gosta dessas coisas. A bruxa, ela gosta disso. E aí? Se identificou? Com algumas coisas. Tem a intuição lá. Eu acho que eu tenho um pouco de bruxa em mim, sabe? Buscar aqueles testes. Eu tava pensando aqui que as pessoas são muito preconceituosas com essa questão da bruxaria, né? Porque acha que é tudo muito negativo, que a pessoa só vai fazer coisa ruim. E pelo visto, pelo que eu estou entendendo, é muito positivo, não é? Porque você tá ali na natureza, você tá contemplando coisas, né? O sol, a lua, não sei o quê. São coisas que eu adoro também. Por isso que eu disse que eu sou um pouco bruxa mesmo. Mas eu queria falar sobre isso, desse preconceito que as pessoas têm ainda, né, com relação a esse tema. Isso é um processo histórico, né? Se a gente for aí olhar, né, a história aí das religiões, né, e da demonização aí dos pagãos, né, das bruxas. E é uma coisa que, se você for ver, no próprio cinema, né, nas coisas que mostram as bruxas geralmente são representadas como algo, né, o quê? Quando você pensa assim, bruxa, uma pessoa que não conhece esse universo. Tem uma verruga no nariz, é feia, come criancinhas. Come criancinhas, né? Então, assim, é sempre visto como algo, assim, pavoroso, né? Um ser extremamente negativo e não, né? Então, assim, é um processo histórico, vamos demorar muito, né, a desmistificar isso. As pessoas se assustam quando eu me nomeio bruxa, né? Ou quando uma mulher se nomeia bruxa. Então, Vai ser jogada na fogueira. Tem gente que já teria me jogado. Mas, né? Então, assim, o que tem de mal nisso, né? Eu não faço nada de mal pra ninguém. Pelo contrário, eu faço bem, né? Eu tomo um banho de ervas ali que vai me curar, que vai me trazer, né, algo positivo. Um chá ali que vai, né, trazer algo positivo também. Lógico que em todo lugar existem pessoas que são voltadas para o mal. Seja na bruxaria, seja na igreja, sabe? Sim. Tem pessoas que estão voltadas, né, para outros propósitos além do amor. Então, lembra que eu falei que a minha religião é o amor? Né? Então, assim, em qualquer lugar que você coloque boas intenções, que você coloque amor, existe ali, né, uma luz. Então, com a bruxaria é isso também. As pessoas, às vezes, têm muito preconceito porque não conhecem, né? Não sabem ou têm uma ideia muito deturpada do que é, né? E, assim, preconceito tem em tudo, né, gente? Infelizmente, as pessoas, elas olham o mundo com um olhar muito julgador, né? Em vez de se abrir, né? Como eu falei, eu sempre coloquei o meu coração muito aberto para entender todas as formas de manifestação daquilo que é divino, né? Então, assim, eu já fui em igreja evangélica, eu já fui em igreja católica, eu passei a minha vida inteira frequentando a igreja com a minha avó, já fui em templos diversos, né? Templos de tudo que tu imagina nessa vida. Então, assim, eu sempre me coloquei aberta
Porque quando você busca uma conexão, né, com esse divino, você está buscando ali acolhimento, amor, cura, né? Então, não importa a forma que você busque, né? O que importa é o teu exemplo, é a pessoa que tu é a forma que tu se coloca no mundo. E eu acho que a maior prova disso é o teu exemplo, né? Eu também penso muito, se aquilo que eu vi gera algo positivo, independente da religião, independente de onde veio, eu acho muito importante aquilo e eu acredito naquilo, sabe? Uhum. Um dia desses eu mandei um ritual pra vocês da lua, né? Você viu? Que tava a super lua e tudo mais, aí tinha um ritual pra você escrever suas intenções e tudo mais. Isso é um ritual. Isso é transformador, né? Então, assim, eu tava falando do ritual da queima dos medos, né? Você colocar, você materializar num papel aquilo que você não quer mais na sua vida, isso é poderoso, isso é mágico, né? Porque você vivencia autoconhecimento ali também. Sim. Né? Então, assim, o teu autoconhecimento, ele é uma viagem que pode passar por muitos lugares, né? Pode ser dentro da psicologia, pode ser numa terapia holística, pode ser dentro da tua manifestação da fé. Então, assim, o teu autoconhecimento, ele é aí, né, um passaporte de muitos carimbos. Você ainda tira tarô? Sim, eu trabalho com tarô ainda. Trabalho com várias terapias. A carinha dela... Tá interessada, tu tá interessada. Você tira tarô pra si mesma? Todo dia. E aí? Todo dia. Todo dia quando eu acordo, né, pela manhã, eu tenho um ritual. Eu postei até no meu Instagram, meu ritual pela manhã. Eu sempre faço alguma forma, né, ali de conexão com o meu dia. Então, eu tiro uma carta de algum tarô. Eu tenho vários, inclusive eu trouxe até eu trouxe um, né? Como é papo feminino, eu trouxe um tarô, né, que ele é voltado para as questões do feminino. Aquilo que só a mulher entende, aquilo que só a mulher passa, né? Então, assim, existem várias formas de oráculos, né? E o oráculo, eu acho ele um instrumento fabuloso, assim, de autoconhecimento. Porque, às vezes, quando você tira uma carta, você olha para uma coisa que você não estava olhando, né? E que você só escondeu ali dentro, né, de você. E aí, ele te leva a refletir, ele te leva a questionar. E isso é autoconhecimento também. Né? Então, ele é poderoso. E desde, né, dos meus 13 anos, eu me debruço aí nesses estudos sobre o tarô. Jung falava que o tarô e os oráculos, né, eles são uma manifestação do inconsciente coletivo. Então, assim, independente de qualquer lugar do mundo que você esteja, né, tem sentimentos que são inerentes ao ser humano. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, você vai sentir tristeza, você vai sentir dor, você vai sentir problemas amorosos, você vai sentir questões relacionadas ao financeiro, né? Então, assim, é uma forma de expressar a nossa humanidade. Tá vendo? É por isso que diz que tem gente que vai sofrer lá em Paris. Vai sofrer do mesmo jeito, mas vai, né? Não adianta o lugar que ela vai. As questões humanas, elas existem, né? Seja independente de classe social, de onde você está. Aí vai variar o nível do sofrimento, o nível daquela questão. Mas, por isso que, por exemplo, se você pegar umas cartas dessas aí que eu trouxe, né? Mulheres no mundo inteiro vão se identificar. Entende? Porque nós vamos querer ver. Porque tem coisas do ser mulher que são de todas nós, né? Sim, nós temos muito mais em comum do que nós pensamos. E às vezes nós que nos distanciamos umas das outras. Né? Mas nós temos muito mais em comum. E às vezes não é falado, né? Uhum. A pessoa às vezes está com o mesmo problema da outra e aí as pessoas não sabem dos problemas, porque não é falado. Uhum. É por isso que é importante um programa como esse, né? Para que a gente possa se conectar com essas, né, várias faces do ser mulher. Porque cada mulher que vem aqui, ela traz uma face, né? Sim. Ela traz uma história, então isso é bem massa. E a gente costuma se identificar com a maioria. A gente se identifica e na maioria das vezes tem sempre alguém que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que diz assim, olha, eu não conhecia isso e eu estava precisando disso, eu nem sabia que existia. Ai, que né? legal. E que aqui, porque papo feminino também é cultura. Sempre. Massa. O que mais, gente? Tem tanta coisa dessa mulher, tanta coisa que eu vi no Instagram dela, que eu fiquei doidinha, perturbada. Assim, a música Eu tenho uma pergunta, Vai. muito importante.
das músicas que você compôs, Uhum. alguma coisa relacionada a isso? A espiritualidade ou a bruxaria, alguma coisa do tipo? Toda música minha que tu for ouvir, tu acha, né? Tem uma que eu gosto bastante que eu acho que tem a ver super. Qual é? Gira Vida Tempo. Essa realmente fala, né? Ela fala: o tempero das almas e dos viajantes tem gostos desconhecidos, perdidos na mata aberta. Pois Né? é. Então, ela fala muito desse explorar essa mata que existe dentro de nós, né? Sim. Dentro de nós existe muita coisa, né? E às vezes é como se fosse uma mata, assim, que a gente tem que sair explorando, né? O nosso inconsciente é bem isso. E fala muito disso, né? De viver nessa terra que gira, gira, gira. E fala da questão do quebra-cabeça, né? Não, ela é maravilhosa e ela é dançante. E a gente sente uma vibe tão legal quando tá ouvindo essa música. Uhum. É muito boa. Ela é de quando? Ela é de 2018. Eu lancei, acho que foi ano passado. Eita, mulher, me perdi. Mas eu lancei uma chamada Bula. Vocês já ouviram? Ainda não. Não sei se essa tem lá, não. Tem não, não tem. Não. Bula, Vou ela é uma música que é bula de remédio, né? E ela Ai, fala vi. como se fosse uma forma de você vivenciar a sua vida de uma forma mais saudável, né? E aí ela é muito espiritual, porque ela fala: quando me deixo invadir, irradiar, dança cada célula e partícula de ar. Né? Então, saúde healing puro, né? Transcende em correria um pensamento feroz, desaguando, trovoando, mergulhando em questão. Respondida ou não, eu sei lá. A gente sabe o que tem que saber para andar. Resta seguir, resta olhar, mas não olhe pela fresta, né? Que é quando a gente vive esse autoconhecimento que a gente só olha ali pela fresta, né? Corra, pessoa, porque o tempo é um campeão de maratonas e ele acumula troféus. Aí ela vai mais profundo, né? Roubar-se de si mesmo e esconder-se no porão do medo não faz bem para a saúde. Tome sol e beba consciência. Né? Olha isso. Muito Profunda. massa. Então, todas as músicas, ela tem um quesinho espiritual, né? Se você for olhar... Tem respirar. Respirar também tem muito É. isso. Da pessoa parar pra pensar, respirar. Vou respirar tudo ao meu alcance enquanto tempo eu estiver. E o refrão fala, né? Não se leva nada daqui, nada que as mãos possam pegar. Então, todas são muito espirituais. Se você for ver a minha história, né, como artista, sempre foram músicas que trouxeram muito para esse lado do autoconhecimento. Sim. Eu acho muito bacana. É porque, assim, ver ela como uma pessoa de personalidade, Sim. em que as coisas se conectam, sabe? É muito interessante. É porque a gente tava fazendo essa análise. No Instagram a gente analisou isso. Olha, ela é psicóloga, mas ela consegue fazer com que tudo em torno dela seja... como é que a gente pode dizer? Tem uma conexão, né? Uhum. A espiritualidade, a psicologia, e tem a questão da natureza que ela gosta muito. Você percebe isso, né? Que mesmo que você não diga, se olhar qualquer imagem sua no seu Instagram, a gente percebe que você é muito da natureza. Uhum. É uma coisa sua. Então, ali tem muita... Gente, quem não seguir, segue pra você conhecer mais sobre a Cami, porque realmente ela passa no Instagram quem ela é. Por mais que ela nem precisa dizer nada, mas as imagens dizem. É muito legal. Obrigada. De nada. Você continua compondo? Continuo compondo. Inclusive, assim, eu meio que mudei o meu rumo aí da música, né? Eu tava muito, assim, nos palcos voltado para shows, né? Muito grandes. E agora eu quero trazer uma proposta mais dessas rituais de som, né? Do sound healing. E eu vou lançar um disco que ele é muito mais espiritual, né? Ele é totalmente fora do que... Porque, assim, eu tocava músicas que elas tinham um acesso mais pop, né? Mas agora eu vou voltar para um gênero que a gente chama de rezo, né? Músicas de rezo, né? Músicas de realmente conexão com a espiritualidade. Então, eu tô migrando aí mais para essa área, né, da música de cura mesmo, né? Da música do rezo, das músicas xamânicas. Tô seguindo mais por aí. Mas você ainda se identifica com essas músicas anteriores? Claro, sim, né? É porque tem artista que... Ai, não gosto mais, não aguento ouvir aquela música. Aqui tudo sou eu, né? Então. Fez parte aí da minha construção, da minha vida, do meu processo. Então, assim, eu gosto de todas as músicas. Desde a primeirinha que eu compus lá com 12 anos de idade, que eu lancei no Festival Lança Piau,
né? Desde aquela primeirinha ali, que era chamava de louça, né? E já era profunda. Que ela falava, eu morava na casa da minha avó, né? Curiosidades. A casa que eu fui criada foi a casa que foi gravado o primeiro clipe da Vale do Até. Olha! O clipe A Onda. Então, eu cresci Aham. naquela casa, né? E eu trago nessa música, né? Tá vendo aquela moça, tem coração de louça, guarda numa caixinha nos armários da avó. E ela acorda pra pensar se amanhã ainda há tempo de... Aí ela vai falando sobre essa questão de eu viver na casa da minha avó, né? De ter medo de se machucar, coração de louça, né? E aí ela fala, os rasgos que o vento fez, em quem tentou mais de uma vez, ser velha e velejar. Então, desde esse tempo aí, né, eu já trazia coisas, né, sobre essa profundidade do ser humano, né, da menina ali, né, com medo de se quebrar, né, de quebrar o coração. Muito linda. Muito. Todas, na A gente verdade. fica encantada com as histórias que a gente ouve aqui, né? Sim, não, e 12 anos, cara. O que é que tu tava fazendo com 12 anos? Eu, por incrível que pareça, eu lembrei agora. É porque eu sou uma pessoa ótima pra me lembrar de qualquer coisa. Eu fazia crochê. Ai, que legal. Engraçado porque os meus amigos me chamavam lá na porta, vem brincar, vem brincar. E eu sentada no sofá, fazendo crochê. E eram as roupas das minhas bonecas que eu tava fazendo. É diferente, né? Nesse tempo Desculpa. eu acho que eu não brincava mais de boneca, mas acho que eu bem adorava mexer nos discos do meu pai. Mas aí tinha a questão da música que foi muito forte, né? É. Com você desde sempre. Aí já falou pra gente, mas vai falar de novo, do pai e do irmão, que são músicos. Então, eu falei um pouco da minha história, né? Que eu cresci assim no cenário musical. O meu pai, ele tocava na Narguilé Hidromecânico, que é uma banda, né, assim, expressiva no cenário cultural daqui, né? Ele gravou os 2 discos lá, o Poeirão e o Com Gosto de Gás. E o meu irmão, ele era da banda Acesso, né? Então, quando eu comecei na música, ele já tinha uma estrada na música, né? E aí, eu fui aí buscando o meu lugar. A gente falou, né, que o cenário da música, ele é meio machista, né? E aí, eu sempre era a filha do fulano, a irmã do fulano, e pra eu ter esse lugar do ser a Cami, ser só a Cami, né? Foi aí uma estrada de muitos Pode falar os obstáculos. nomes, se você quiser, não tem problema não, os nomes deles. Então, meu pai, Alexandre Rabelo, meu irmão, Alexandre Rabelo também, Alexandre Rabelo Júnior, né? Honro muito eles dois, né? Porque essa minha conexão com a música veio muito deles, né? Então, eu sou muito grata ao meu pai pelas oportunidades que ele me colocou no caminho. E o meu irmão também, né? Hoje em dia, eu e meu irmão, a gente é extremamente unido. Ele é da mesma casa espiritual que eu, então a gente também vivencia muito essa questão da música da cura juntos, né? Então, é bem massa. Assim, o mesmo caminho que eu fui seguindo da música na espiritualidade, ele foi seguindo também. E é bem mágico isso, né? A gente curou muitas coisas aí ao longo do processo. Mas é porque é isso, né? Eu acho que o machismo, ele tá presente em tudo, inclusive na arte, inclusive na música, e a gente tem que buscar o nosso lugar mesmo, né? E trazer essa verdade do que a gente é, né? Pois é. Quando a gente iniciou aqui, tem alguma pergunta? Não, é porque eu ia falar porque que no começo eu falei Cami Rabelo. Porque quando a gente estava no rádio, quando a gente vai chamar a Cami no rádio, hoje já é só Cami. Mas antes era Cami Rabelo. O nome artístico. O nome artístico. E aí, quando eu falei aqui, às vezes até para identificar a pessoa, porque a Miriam falou assim, estamos com a Cami. E eu falei, a Cami Rabelo, porque tem gente que tem que identificar, né? Se a pessoa conhecer. Então, foi por isso que eu falei. Agora você pode continuar a sua linha de raciocínio. É porque a que mais buga aqui sou eu. Não. É porque, assim, nós falamos que tinha vários assuntos para falar e você já disse que teve inúmeras experiências meio diferentes, aleatórias, assim. Tem alguma para trazer pra gente de vida, Mulher, assim? olha, tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu já falei uma fantástica, foi a Convenção das Bruxas, né? Sim. Meu Deus, todo mundo falava comigo no Instagram, mulher, tu tá na Convenção das Bruxas. Eu tô na Convenção das Bruxas. Muito massa. Né? Mas eu já viajei muito, né? Eu tive a honra, né, de viver muitas experiências. Eu acho que uma que me marcou muito
assim, dentro da religiosidade, foi fazer a Rota de São Francisco de Assis, na Itália, né? massa. E, assim, para mim foi um exemplo da humildade, né? Assim, de se colocar com amor para tudo, todos e todas as criaturas, né? Porque São Francisco era isso. Ele é um exemplo, né, do perdão, do acolhimento, do amor a todas as pessoas, sejam como elas sejam, né, onde elas estiverem, seja, né, de que forma for, aos animais também, né, que é muito o que Jesus traz, né. Eu acho Jesus fantástico, assim. Assim, eu olho para Jesus como esse ser muito poderoso. Eu tenho um olhar um pouco diferenciado, assim, não sei, desse Jesus que é colocado, né? Mas eu vejo Jesus, assim, como um ser extremamente político, como um ser extremamente amigo, né? Acolhedor. Ele sempre estava com aquelas pessoas que ninguém queria, né? E eu vejo ele com um poder, assim, filosófico e político, assim, fantástico, né? Que eu tento trazer para minha vida, assim como diversas formas de fé. Então, assim, a Rota de São Francisco foi um negócio fantástico para mim. Mágico. Quase que eu fico lá, quase que eu renego tudo na minha vida e fico lá. Quando foi? Foi em 2016, né? Mas já viajei para tanto lugar, mulher, para tanta coisa, assim. Eu tava vendo o episódio anterior, né, que a menina fala das experiências com as medicinas da floresta. Hoje eu sigo muito esse caminho, então, assim, foram muitas experiências, assim. Eu acho que a que eu posso dizer que me marcou mais foi essa. Foi a Rota de São Francisco de Assis. Como foi lá? Eu conheço pouco da Rota de São Francisco de Assis na Itália. Isso. E Conta mais sobre como é essa experiência lá, o que era feito na rota. Eu fui conhecer a casa dele, eu fui conhecer todos os lugares, né, que marcaram, né, onde ele esteve. E uma coisa que me marcou muito foi conhecer a igrejinha que ele construiu, né, com as mãos, né, que tem aquela história, né, que ele ouviu uma voz, né, do crucifixo falando para ele, Francisco, reconstrói a minha igreja, né. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, justamente pela essa minha forma de ver a fé em diversas manifestações. Eu descobri, lá foi um dos lugares que eu descobri que a igreja, o templo que eu carrego é dentro do meu coração, né? Então, assim, em qualquer lugar que eu vá, para mim tudo é sagrado. Para mim, qualquer ser humano é sagrado, qualquer animal é sagrado, qualquer coisa é sagrado, sabe? Porque o divino está em tudo isso, né? Dentro de você, dentro dela, dentro dele ali, que está nos ajudando, né? Então, assim, essa luz, esse divino, ele está em tudo, né? E as pessoas, elas se apegam muito a paredes, a lugares, né? Ao material. Mas a maior igreja que tu tem é tu, né? Profundo. Muito interessante mesmo. Você carrega essa intuição, essa sensibilidade Nossa. por onde passa. Assim, de estar num lugar e... esse lugar tá muito pesado. Sim, né? Eu sou bem sensível, né? Bem sensível mesmo. A gente tem algumas técnicas bruxonas aí, né? Pra poder se proteger, né? Sempre estar com um amuleto ali ou um cristal, né? Que vai ajudar. Existem muitas formas de se proteger, né? Mas sabe que eu acho que a melhor forma de se proteger é firmeza no pensamento, né? O se proteger, eu não vejo como algo necessariamente externo. Tudo isso ajuda, mas a firmeza no nosso pensamento é a melhor proteção que tem, sabe? Porque às vezes a gente entra num lugar, eu, por exemplo, né? Às vezes entro em lugares muito difíceis, ou lido com pacientes muito difíceis, ou, né, com processos de dor muito profundo. Já pensou se a gente fosse invadir por tudo isso, né? Então, você ter aquela firmeza de que não só o negativo existe, né? E que você pode, por exemplo, ser o positivo naquele lugar que está negativo, né? E você pode, por exemplo, iluminar todo aquele lugar. Então, assim, eu acho que essa proteção não está só no externo. As pessoas, como eu falei, se prendem muito a paredes, a materialidade, né? Eu acho que nós somos o poder, na verdade.
Quer fazer alguma pergunta sobre? Eu acho que foi um vídeo, não sei se foi vídeo ou foi foto. Você deu uns cristais, pedras, eu acho que pro seu filho, né? Uhum. E eu tava falando pra Miriam, a minha filha, ela coleciona pedra. Ela vê pedra, se ela achar uma pedra bonita, ela quer levar pra casa. Uhum. E um dia eu conversando com a minha irmã, a gente falou que era interessante a gente comprar essas pedras que são de energia pra ela, né? Uhum. E pra ela aprender que aquilo dali tem uma importância, né? Pra ela Eu já estudar ensino. aquilo dali. Eu já ensino achei pro meu interessante. filho, ele chama das pedras do poder. Né? Porque eu trago para eles essa criação, né? Do pensar, né? Do que é valoroso para mim. Então, por exemplo, meu filho, ele olha para uma espada de São Jorge, ele já sabe para que serve, né? Eu trago muito isso do que eu sou, eles veem o que eu sou, né? E eu trago muito isso para eles. É muito interessante isso. As pedras, né, pro xamanismo, né, elas são tidas como o povo de pedra, né? E o povo de pedra, eles são tidos como se eles trouxessem a sabedoria do mundo inteiro. É como se eles fossem ali sabe, os pendrives da Terra. Porque muito antes de nós, muitas dessas pedras já existiam, já estavam aqui há milhares de anos, né? Então, assim, o povo de pedra, eles contêm a sabedoria da Terra, né? Então, assim, teve até um evento meu, um Reconectar que eu fiz, né? Que era um evento com música e com terapias e tal. E aí teve uma dinâmica que eu fiz, que usa a intuição, né? Que eu coloquei vários cristais dentro de uma sacolinha preta, né? E as pessoas, elas tinham que pegar aquele cristal e sentir. Elas não podiam ver que cristal era. E aí elas tinham que ir através da meditação, ali eu ia colocando a meditação, né? E elas tinham que conversar com aquele cristal e descobrir para que ele servia. E que ele contasse uma história. Sabe o que é engraçado? Todas as pessoas que abriram, né? Quando elas viram qual era o cristal, aquilo que elas ouviram na intuição dela era justamente para o que o cristal servia. Que legal. Então, assim, nós temos uma intuição poderosa, né? Por que a gente se distanciou disso? É medo? É o quê? Né? Medo do nosso próprio poder? Pois Então, E quem perde é a gente. Tem muito isso, essa questão do... A produção já falou que tá acabando, mas ainda tá fluindo aqui. Daqui a pouco. Essa questão da intuição, ela é muito legal, né? Porque a minha mãe, quando a gente vai fazer alguma coisa que é importante, ela diz assim: ouve a voz do teu coração. Ele vai te dizer o melhor caminho. E essa questão da voz do coração nada mais é do que a intuição da gente, né? A gente sabe parar, pensar e saber o que é que está acontecendo e confiar. Confiar e fazer. E isso aí é muito importante na vida da gente e às vezes a gente não ouve a intuição. E a gente entrega a confiança para tantas outras coisas e tantas outras pessoas, menos para si mesmo, sabe? É verdade. Né? A gente às vezes quer ser muito racional. E tem coisas e situações na vida que não dá para ser racional, né? Porque o nosso racional, ele vai sempre querer controlar tudo, né? E tem coisas que não dá para controlar, né? Tem coisas que elas são sentidas e que se a gente for pelo racional, a gente vai ignorar. Né? Então, assim, esse do ouvir a voz do coração é realmente um conselho maravilhoso da sua mãe. Sempre. Desde que a gente era criança, ela sempre falou isso. É importante. A gente vai encerrar. Vamos. Mas antes, se divulgue, fala teu @, fala como as pessoas podem entrar em contato contigo. Então, foi um prazer estar aqui, né? Eu sou a Cami, muito prazer. Eu honro a sua força, a sua presença. E vocês podem me seguir lá no Instagram, né? Cami Rabelo. Lá é Cami Rabelo no Instagram. Mas vocês podem me seguir. Eu sempre estou postando oráculo, sempre estou postando dia a dia, maternidade, criação de filhos com espiritualidade, música, saúde healing, autoconhecimento em geral. Então, vai ser um prazer receber você lá. Então, é Cami, C-A-M-I-E. Cami. Cami Rabelo. Então, assim, muito obrigada. A gente agradece, Cami, pela sua participação. Foi uma experiência incrível. A hora passou super rápido. Deu para aprender muita coisa. E eu sei que a gente e todo mundo que está assistindo vai
seguir mais a intuição um pouquinho. É bom, viu? É importante. Sempre dá certo. Para encerrar, Papo Feminino é apresentado e produzido por Natália Araújo, Miriam Oliveira, o nosso editor técnico, editor de áudio, vídeo, tudo mais, Madioli Moreira. Auxiliar de produção, Vitória Ribeiro. Pegou falta hoje. Pegou falta. Bom. Mas é isso, gente. Papo Feminino também tem apoio da Manu Confeitaria. Vamos comer um lanchinho agora. Deixando os nossos papos muito bons. E vocês, Teresina, que quer encomendar um kit de festa para comemorar um momento especial, ou também tem os produtos à pronta entrega. Você estiver morrendo de fome, quiser pedir um lanchinho, já sabe, vai no @Manu Confeitaria. Manu tem H no final, continua confeitaria, no Instagram. E conheça todas as opções maravilhosas. Segue a gente no Instagram, @PapoFemininoTHE. Curte e compartilha aqui no YouTube. Também estamos no Spotify, lá também você pode seguir e acompanhar todos os nossos episódios. Toda quarta-feira tem episódio novo. E é isso. E segue, dá um like. O que mais, gente? Se inscreve no canal. É tudo que a Miriam já falou e tudo isso. E segue a Cami também. Também, Obrigada. porque tem muita coisa boa lá. Tchau.